Meus irmãos, nós vamos continuar nosso estudo no livro de Apocalipse e nós hoje vamos começar um novo ciclo neste livro fantástico e de revelações. O Apocalipse é exatamente o que se diz, o nome. Apocalipse significa revelações e essas revelações são de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse ele é dividido em 7 grandes sessões, e essas sessões são envolvidas em um começo, meio e fim. Jesus se revelando o que ele gostaria de deixar para a sua igreja, do começo ao fim. Ele não é um livro para se temer, é um livro para se apreciar. Os salvos por Cristo Jesus devem apreciá-lo. Aquele que ainda não tem a certeza da sua salvação deve buscá-la, para que possa apreciá-lo. Então é um livro que nos define. O livro que nos coloca no sim ou no não. É um livro que nos projeta para uma postura diante de tudo que vemos e tudo que ouvimos a respeito de Jesus Cristo. Por isso é revelação de Jesus Cristo. A primeira sessão desse livro é do capítulo 1 ao capítulo 3, onde Jesus se revela à sua igreja e revela a sua igreja a ela mesma. Jesus coloca a sua igreja, a igreja dele, na frente do espelho e diz assim: muito prazer, Éfeso, muito prazer, Esmirna, muito prazer, Sardes, muito prazer, Pérgamo, muito prazer, Tiatira, muito prazer, Laodiceia, muito prazer, Filadélfia. Alguns, pouco prazer. Alguns, um sentimento de tristeza ao mostrar essa igreja, ao revelar essa igreja. Portanto, o livro do Apocalipse é um livro de revelações. A gente está sendo colocado na frente do espelho nesses 3 primeiros capítulos. Por isso, Jesus vai descrevendo a sua igreja ao longo dessas 7 igrejas. Ela é a descrição de toda a igreja de Cristo em todos os tempos. Pensando nos números aqui, 7 representa a totalidade de alguma coisa. Uma totalidade perfeita. Por isso você vai encontrar 7 abundantemente no livro de Apocalipse e, coincidentemente, a linha de raciocínio que eu vou trazer para a gente pensar em Apocalipse é dividido em 7 grandes sessões. A primeira delas, então, nós já vimos que é exatamente Jesus revelando a igreja. E vai revelar à igreja que ela falta amor, através da igreja de Éfeso. Depois ele vai revelar que haverá perseguição, há perseguição, houve perseguição na igreja e ela sempre estará no meio da igreja. E alguns tendem a colocar a perseguição como um juízo de Deus. E não conseguem, então, entender que o juízo de Deus para uma igreja que já foi lavada no sangue do Cordeiro é desnecessário. É imputar 2 penas numa pessoa só. Mas, na verdade, a perseguição não é um juízo de Deus para a sua igreja. A perseguição é a ira de Satanás contra a igreja que está servindo ao Cristo. O juízo de Deus é a ira de Deus contra os pecadores. A perseguição é a ira de Satanás contra a igreja de Cristo. E no mundo, a igreja de Cristo terá muitas aflições. Por isso, ele vai revelar que essa igreja, com as misturas de doutrinas, como Pérgamo, vai revelar a intolerância do pecado, ou a tolerância do pecado que havia em Tiatira, vai revelar a morte espiritual que estava havendo em Sardes, ou a frieza espiritual que estava havendo em Sardes, e vai revelar a perda de propósito que estava acontecendo na igreja de Laodiceia. Tudo isso, Jesus revela nos capítulos 1 a 3 de Apocalipse. E a última igreja é a igreja de Filadélfia, a qual ele diz que há uma porta aberta para essa igreja, de oportunidades para essa igreja, para que essa igreja possa pregar o evangelho. Quando
Jesus termina essa descrição a respeito da igreja e também se descreve com vários atributos que a gente viu aqui, Jesus então abre uma nova parte, uma nova seção neste livro, falando para as mesmas igrejas, entregando esta carta para a igreja de Cristo. Ele continua descrevendo então agora o que vai acontecer depois de todas essas coisas. Por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 4, e eu quero ler esse texto para você. Depois disso, depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíram relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas, era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono, que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante dele, que está sentado no trono, e adoram aquele que vive para todo o sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Obrigado, Senhor, porque apesar de enigmática, essa carta é reveladora para nós. Senhor, que essa codificação seja decodificada pelo Teu Espírito e que a gente saia daqui entendendo o que o Senhor queria e quer dizer ao nosso coração. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a semana retrasada você foi procurar no seu WhatsApp e tinha uma mensagem em amarelo. Não, o meu era amarelo, agora não sei na sua. Estava dizendo que a partir daquele momento, todas as mensagens que você trocasse com essa pessoa estariam criptografadas. Por quê? Para que você e ele soubessem, mas ninguém mais pudesse saber. Se alguém tentasse abrir aquela mensagem, sairia um monte de números, códigos indecifráveis que não poderiam ser conectados e inteligíveis. É uma maneira de proteger, para que sua mensagem tivesse essa oportunidade de não ser vazado e alguém ler a sua mensagem sem querer. Né? Assim como certas coisas vazam no Brasil sem querer. Né? Sem querer o discurso aparece em algum lugar. Né? Então, você recebeu essa mensagem e quando você leu essa mensagem, você teve um pouco de segurança.
Na verdade, o que acontece com o livro de Apocalipse é exatamente isso. É uma mensagem criptografada do céu, onde aqueles que receberão essa carta poderão entendê-la porque ela tem elementos que fazem parte da sua cultura, do seu dia a dia ou da realidade que eles vivem na palavra que está escrita na Torá, na Bíblia dos judeus. Quando eles olhavam para essas cenas, alguma coisa os remetia a algo inteligível e fazia sentido para eles. É que nem você está lá almoçando com a sua família e aí a vovó faz aquele ditado. Conhece ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou diz alguma coisa. Quando a vovó fala, os mais velhos entendem o que ela está dizendo. Os mais novos, criptografado. A segurança que aqueles homens estavam tendo é exatamente o seguinte. Jesus queria revelar a sua igreja, mas havia um governo que não queria que a igreja recebesse tais cartas. Por isso, eles usavam essa maneira apocalíptica de descrever. Jesus estava se revelando apenas para quem ele queria se revelar. Por isso, João vai dizer que depois destas coisas, que coisas são essas? Exatamente depois de Jesus ter se revelado à igreja e a igreja se revelado a ele, depois de saber que a igreja está vivendo um período de grande tormenta, de grande perseguição, de grande tribulação, de grande apatia, de grande medo, de grande apostasia, de grande falta de compromisso, de grande falta de amor, de perda de propósito, depois de todas essas coisas, depois de todas essas coisas que poderiam nos frustrar, de todas essas coisas que poderiam nos desanimar, de todas essas coisas que nos diriam assim, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Está tudo errado. A igreja que é de Cristo não está sendo tão de Cristo. A igreja que deveria ser luz está sendo trevas. Aquilo que é bom, que deveria ser seguido, não está sendo seguido pela igreja. A coisa está virada. O que eu estou fazendo no meio dessa igreja? João poderia sentir isso. Depois de todas essas coisas que poderiam causar o maior desânimo no coração desse homem, alguém, que era aquele com voz de trombeta que ele tinha ouvido no princípio, lá no primeiro capítulo, o próprio Jesus estava o chamando e dizendo assim, João, você já viu muita coisa terrena. Você já está impregnado pela realidade deste mundo. Você está vendo que a minha igreja está apodrecida. Agora eu quero que você mude de cena, João. Sobe aqui. Há uma porta aberta. E essa experiência metafísica, né, de João é indescritível nas nossas concepções. Porque nós estamos impregnados daquilo que é terreno. Porque nós não temos a dimensão disso. Porque talvez a única coisa que nos faria aproximar dessa experiência é a nossa vida de oração. E muitas vezes a nossa vida de oração é extremamente vazia de falatórios, de discursos que a gente tem de obrigado pelo almoço, em nome de Jesus, amém. João tem uma experiência de conexão com Deus que o faz sair dessa dimensão e entrar na outra, aquilo que ele chama de visão. E aí, depois dessas coisas, ele vê essa porta aberta. E essa porta o deixa entrar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é real, naquilo que é o que Deus quer que a gente saiba, que a gente veja, que a gente se alimente. É isso que Deus quer revelar à sua igreja.
Nós já estamos bem cheios da terra. Você sabe que tem conta para pagar. Você sabe que o mal está triunfando muitas vezes. Você está vendo a injustiça comendo solta. Nosso Brasil está sendo levantada a poeira e a gente está vendo que não tem poeira debaixo do tapete. Tem tapete debaixo da poeira. É muita sujeira. Só que você vai olhando para a sujeira macro e você vai vendo que também você é sujo, que eu também sou sujo, que a igreja de Cristo está suja. Mas Jesus está dizendo, sai dessa realidade que você já está impregnado, que você já sabe, e eu quero que você veja o que eu quero mostrar para você. Eu quero revelar para você duas coisas. Primeiro, que há um governo reinando no universo não visível. Aleluia. Há um governo reinando no universo não visível. E outra coisa, a igreja, você, igreja, faz parte do meu projeto. E aí, João, em espírito, vê, e a primeira coisa que ele vê, depois da porta aberta, é o trono. E ele vê o trono, e esse trono está exatamente no centro de uma cena. E essa cena tem algo interessante, porque alguém está sentado nesse trono. E esse alguém que está sentado nesse trono tem uma aparência que não dá para descrever. E João, na sua limitação de descrição, diz que este ser se parece com jaspe e sardônio. E que há um arco-íris em volta desse trono com cor de esmeralda. Vai imaginando aí. Vai ligando a cena. Depois ele olha e vê que tem um mar de vidro como de cristal. Você fala, meu Deus, o que ele fumou? E depois disso ele olha e vê que tem 24 tronos ao redor desse trono. E esses 24 seres tem uma aparência de anciãos, de homens de idade, e estes homens estão vestidos de branco, e não só vestidos de branco, estão sentados nesses 24 tronos, e além disso tem coroas nas suas cabeças. Mas bem perto do trono tem 4 seres viventes intrigantes, que simplesmente são aterrorizadores. Tem olhos para tudo quanto é lado. Por dentro e por fora. Tem asas. Um tem a aparência de um leão, outro de aparência de um boi, outro aparência de um homem, e um de águia como em voo. E aí, eu e você ficamos com essa cara, que você está comigo e eu com você. E aí? Amanhã eu tenho as contas para pagar. O ancião vai pagar a minha conta? Amanhã eu tenho situação para resolver. Os 4 seres viventes têm alguma resposta para mim? Não. Quem tem resposta para você é aquele que está sentado no trono. O problema nosso é que nós olhamos a cena e logo voltamos para a terra. Jesus está dizendo assim, olha para a terra, mas imediatamente volta para o trono. A aparência dele é de jaspe e de sardônio. Uma das explicações, tem várias, queridos, vocês vão escutar um monte de coisa e eu não vou gastar tempo com isso. O dia que nós tivermos um módulo sobre Apocalipse, a gente fala as várias viagens e as várias interpretações. Mas o mais interessante é que representa... Jaspe é uma cor branca, e por causa da luz que vai se emitir por causa do trono, aquele jaspe fica num branco totalmente maravilhoso. Mais do que o branco total radiante que o homo dá. Essa é a ideia de que aquele lugar é um lugar de uma santidade que a gente não pode olhar com o olho nu. Porque no trono de Deus há santidade. Ele é totalmente outro, ele é separado. Não dá para eu achar que ele é meu amiguinho. Porque ele é Deus soberano
e ele é santo, totalmente santo, ao ponto dos 4 seres viventes não chamar apenas de santo, não chamar de santo, santo, mas usar o superlativo que na língua hebraica não existe, o santíssimo. Por isso, alguém quando queria descrever algo extremamente grande, dizia santo, santo, santo. Esse Deus é santíssimo. Ele está longe de mim, eu não posso chegar até Ele. Por quê? Não porque Ele não queira chegar até mim, porque se Ele chegar perto de mim, eu serei consumido. Não foi isso que Deus disse para Moisés? Olha, você olha pela beiradinha da fresta, porque se você encarar a mim, você morre na hora. A segunda é sardônio, que também é uma pedra vermelha e que dá a ideia daquilo que é justo. Justiça e santidade fazem parte do trono de Deus. João sai de toda a injustiça, de todo o pecado, de toda a manipulação, da enganação dos homens, dos líderes falsos, de gente que engana a gente, de gente que passa a perna na gente, nós que enganamos os outros, enganamos a nós mesmos, e depois ele chega e vê o trono, e esse trono tem alguém, e esse alguém é totalmente santo e totalmente justo. E a cena continua. A ideia do arco-íris é a ideia que no trono de Deus, onde Deus habita, há um compromisso com a sua palavra. Todo o judeu, ou toda pessoa que conhece a história de Deus, do Antigo Testamento, dos judeus que estavam lá nas igrejas da Ásia, e até os próprios gentios, saberiam da história do dilúvio. Todos. Você já percebeu que no livro de Atos, como é que Pedro prega o evangelho aos gentios? O que ele conta? A história. Todo mundo sabia que havia uma promessa de que Deus jamais destruiria a terra novamente com o juízo por águas. Essa ideia de cuidado com a sua promessa, mas também dessa ideia de algo que pode vir toda e qualquer tempestade, mas a certeza de que Deus está cuidando da gente, que não vai acontecer mais como era antes, porque Deus prometeu. O mar de cristal tem várias interpretações, mas eu queria colocar só uma, a ideia de clareza e de beleza que há naquele local. Mas as dois personagens mais intrigantes dessa cena, do céu, do trono de Deus, em contraste com o mundo que a gente vive, são dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes. Os 24 anciãos, eles são unânimes, os nossos comentaristas, em toda a maioria absoluta, chegam a um consenso de que para os judeus convertidos ao cristianismo, não seria difícil entender que 24 anciãos sentados em tronos, reinando com Deus, numa dimensão celestial, seria 12 patriarcas do Velho Testamento, mais os 12 apóstolos do Novo Testamento. Porque os 12 patriarcas do Velho Testamento mostravam a igreja de Cristo no Velho Testamento. E os 12 apóstolos representavam a igreja de Cristo no Novo Testamento. Então, a igreja de Cristo, do Antigo Testamento até o Novo Testamento, da história toda, a igreja de Cristo estava representada ali. Isso quer dizer que Deus chama para perto dele e reconhece diante dele a sua igreja. E quando o Apocalipse 1 vai dizer que nós somos reis e sacerdotes e reinaremos com ele para todo sempre, para fazer o quê? Para servir as nações.
Deus não deixou a igreja de lado. A igreja de Cristo não é um adendo, um grupo que se reúne apenas localmente. Há uma igreja de Cristo, sim, e ela é valorizada pelo próprio Deus, porque Ele mandou o seu próprio Filho em favor dela. E essa igreja não é o Israel Velho Testamento e a igreja no Novo Testamento. É todo aquele que creu na promessa da vinda do Messias, seja ele no Velho Testamento, seja ele no Novo Testamento. No Velho Testamento eles criam que o Messias viria, e é isso que era a base de fé deles. No Novo Testamento, eles creram que ele veio. E ele veio para o que era seu, mas os seus não o. Mas quem o recebeu, deu o poder de se transformar em filhos de Deus. João 1, versículo 11 e 12. O que está aqui, queridos, eu queria parar para a gente pensar na importância dessa cena. Vamos pensar em João. João olha as igrejas e vê o diagnóstico de Jesus. Possivelmente, João trabalhou e serviu a todas essas igrejas, possivelmente. Ele foi bispo de Éfeso, mas ele deve ter andado por todas essas igrejas. E ele deve estar lembrando das cenas dessas igrejas e chega no céu e vê um trono e vê exatamente Deus valorizando essa igreja. E é impossível que ele não fique lembrando dos defeitos dessa igreja. Como é que vai reinar com Deus uma igreja como a igreja de Pérgamo? Como é que vai reinar com Deus uma igreja, a igreja de Laodiceia? Como é que pode reinar com Deus uma igreja como a igreja de Tiatira? Mas olha só que coisa interessante. Quando ele olha, ele vê nesses tronos que eles estão assentados. Esses seres, esses anciãos estão assentados nos tronos. E olha só que coisa interessante. No versículo 21 do Apocalipse 3, o que é a promessa dada aos cristãos de Laodiceia? Ao que vencer, darei o direito de sentar comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Jesus está dizendo que a igreja dele, Deus está dizendo que a igreja dele sentará com ele numa cena de compartilhamento do seu poder. A autoridade dele está sendo delegada a essa igreja. Mas qual igreja? A igreja de Laodiceia? Não. A igreja dentro da igreja de Laodiceia que entender que precisa de mudança na sua vida. A outra igreja que ele fala e ele menciona é quando João olha e vê que eles estavam vestidos de branco. E com certeza João estava lembrando das cartas que ele redigiu a cada igreja. E nesse momento ele deve ter lembrado da igreja de Sardes, porque no Apocalipse 3, versículo 4 e 5, diz assim: no entanto, você aí em Sardes tem uns poucos que não se contaminaram as suas vestes e andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Jesus está dando autoridade para essa igreja pela sua santidade. Nem todos de Sardes receberam essa roupa branca. Porque a igreja de Cristo não é rol de membros. Igreja de Cristo são aqueles que são transformados pelo seu Senhor. Essa é a igreja de Cristo. E uma terceira coisa que ele vai dizer é que essa igreja que senta com ele nos seus tronos é uma igreja que tem coroas de ouro na sua cabeça. Interessante que é o que ele fala para a igreja de Esmirna.
Apocalipse 2:10 diz assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Tanto essa palavra coroa da vida, aqui em Apocalipse 2:10, como essa que está escrito em Apocalipse 4, não se refere a uma outra palavra grega para descrever coroa. Existem duas palavras, Stéphanos e diadema. Diadema é para aquele que adquire essa coroa por causa de uma transmissão de herança. O rei passa por seu sucessor, o filho, que é o príncipe, e agora ele se torna rei. Então ele recebe uma coroação de diadema, recebe uma coroação por ser um trono legítimo. Mas Stéphanos é coroa dada àquele que vence. É aquele que luta por algo e recebe uma coroação. Era aqueles que corriam nos estádios e recebiam uma coroação pela vitória, porque fizeram por merecer, porque agiram de forma com que glorificava o seu Senhor, porque foram fiéis. Parece então que aqui a cena mostra que a igreja de Cristo terá autoridade. Ela não terá, ela tem autoridade. Mas aqui não está dizendo de pessoas que frequentam a igreja. Aqui está dizendo de pessoas que receberam a autoridade delegada por Deus, porque são santificados, porque entenderam que são lavados no sangue do Cordeiro e porque são fiéis ao seu Deus. Essa igreja julgará os povos. Essa igreja julgará o mundo. Essa igreja reinará com ele por todo sempre. Essa igreja. É por isso que você precisa valorizar esse nome. O nome de Deus e a sua igreja. Enquanto nós temos a concepção que isso aqui é apenas uma reunião, nós estamos na dimensão da terra. Mas quando nós entendemos que isso aqui é o corpo de Cristo, nós entramos na dimensão do céu. E como corpo de Cristo, nós temos um propósito nessa terra. Enquanto não estivermos nessa cena do Apocalipse 4, ainda é hora de trazer gente para esse lugar. Depois a cena muda e se vê esses 4 seres. E se os 24 anciãos já têm um monte de conceitos, mas não há uma grande maioria de intérpretes que falam que é os 12 apóstolos mais os 12 patriarcas, 24 seres, 24 anciãos. Os 4 seres viventes aí é uma coisa maluca. Mas eu queria me ater à ideia de que precisava fazer sentido para aqueles homens daquela época. E há uma cena igualzinho acontecendo no livro de Ezequiel 1. Ezequiel 1 vai descrever exatamente a cena muito parecida. E o que a maioria, com um pouco mais de clareza, um pouco mais de sentido, um pouco mais de propósito dos comentaristas chegam, é que esses 4 seres viventes, apesar de parecerem seres celestiais, eles representam toda a criação de Deus. Eles são os representantes da criação de Deus. E aí, a ideia é que o mais poderoso das aves, que é a águia, o mais poderoso dos animais domésticos, que é o boi, o mais poderoso dos animais selvagens, que é o leão, e o mais poderoso de todos, nesse caso,
que é o homem. Alguns dizem que é o mais nobre, o mais forte, o mais sábio e o mais veloz de toda a criação. Outros acreditam que são os 4 evangelhos, uma representação de Jesus como rei, em Mateus falando de como leão, outros dizendo que Marcos o trata como boi, no sentido não como boi, né, mas como servo, né, porque é um animal doméstico e de serviço. E o Lucas seria qual que faltou? O homem. Lucas como homem, né, a ideia do Jesus vindo como carne, como ser humano, e o João como Deus, a ideia de águia do céu. Mas, querido, você percebeu que é uma forçação para poder chegar no negócio. A ideia aqui é o seguinte, queridos. Se a igreja está representada com os 24 anciãos, toda a criação está sendo representada por esses animais, ou por esses seres viventes, que juntos descrevem o seguinte: enquanto lá embaixo está numa crise, enquanto lá embaixo ninguém se entende, enquanto lá embaixo não tem harmonia, enquanto lá embaixo só tem dor e sofrimento, enquanto lá embaixo tem um serzinho chamado Domiciano, o imperador de Roma, que está achando que é o dono do mundo. Aqui tem um trono. E esse trono, todos estão ao redor dele. E esse ser, esse Deus que está sendo entronizado, ele tem o equilíbrio e a adoração da sua igreja representada em todos os tempos e de toda a criação. Todo o mundo conhecido, tudo se rende a ele. Não tem rebeldia nessa cena. Não tem coração altivo. Não tem gente achando que é mais um que o outro. Todos estão em harmonia. Todos cumprindo a sua função. Alguns acreditam que essa cena nos leva à ideia de que um dia Deus restaurará todas as coisas e a harmonia será tão grande que toda a criação, inclusive animais domésticos e selvagens, conviverão harmoniosamente com o homem. Calma lá, queridos. Mais para Apocalipse 20 e 22. Mas aqui eu queria só que a gente entendesse que Jesus está revelando a João a harmonia do céu. E não só a harmonia do céu, mas o lugar de adoração que é o céu. Esse Deus está sendo adorado. Versículo 9 a 11. Dia e noite repetem: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus poderoso, que era, que é e que há de vir. Todas as vezes que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, é digno de receber glória e honra e poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Isso quer dizer, João, enquanto a igreja aí na terra tem uma dificuldade enorme de entender quem está no trono. Por quê? Porque ou está achando que no trono está Domiciano e morre de medo dele e vive na perseguição, ou acha que ela mesma está no trono, como a igreja de Laodiceia, que não precisava de nada, dizia que estava tudo se bastava, que não precisava de ninguém, e nem propriamente de Cristo. Aqui, essa cena mostra que todos entendem que Deus é o Senhor de todas as coisas, e a Ele deve ser dado glória e honra. E os 24 anciãos, aqui a igreja não é rebelde, aqui a igreja não é temerosa, aqui a igreja não é envergonhada, aqui a igreja não é tímida, aqui a igreja adora. E a igreja adora com a sua vida.
E a igreja adora intensamente, a igreja reconhece que Deus é Deus. Tem dúvida aqui no céu, João? Está claro. A criação adora. E Deus recebe aquilo que ele merece, aquilo que lhe é devido. Por isso, no céu não há nenhum tipo de angústia. Porque a angústia está no coração daquele que não sabe quem está no trono. E não sabe qual é o propósito da sua vida. Por isso o desafio aqui, meus irmãos, é muito simples. Jesus queria revelar para mim e para você o céu. Porque essa é a realidade verdadeira na vida do crente. Essa é a única realidade que eu e você precisamos ter em nossa mente. Todas as coisas restantes são passageiras. Os 4 impérios da história: egípcio, assírio, babilônico e romano. Onde estão eles agora? O Império Romano foi destroçado. As preocupações que você carrega e sofre a vida toda, onde estarão elas quando você estiver nessa cena? O que a gente conhece do céu vai nos ajudar a viver aqui na terra. O cristão não fica olhando para o céu e depois ele volta para a terra. O cristão olha para a terra e se volta para o céu. O cristão é aquele que vive pela fé. Fé não é só apenas uma convicção, fé também é uma esperança. E a esperança de que o meu Redentor vive. A minha esperança é no Senhor. A minha esperança é no trono que está sentado Todo-Poderoso. E Ele é que advoga por mim. E Ele sabe o momento certo das coisas. E Ele tem o controle de todas as coisas. A única função que eu tenho é adorá-lo. Porque isso me basta e me preenche. E me faz sentir extremamente útil. O meu Deus me chamou para sentar nos tronos. O meu Deus recebe adoração. Ele quer ouvir a minha melodia. Ele quer ouvir o meu cântico. Por isso que nós estamos vivendo a maior crise do cristianismo da pós-modernidade. Sabe qual é? É porque nós perdemos a concepção de céu. Céu não é a realidade para mim e para você. Para mim e para você é a matéria. É o que eu toco, é o que eu vejo, é o que eu estou passando, é a minha realidade. Isso me traz um materialismo evangélico que a gente nunca parou para pensar. Isso me traz um egocentrismo evangélico que a gente nunca parou para pensar. Por quê? Porque quando nós olhamos para o céu, a gente tem apenas um vislumbre e depois a gente tira os olhos dele e se calca nas coisas que nós estamos vendo. Tessalonicenses vai fechar dizendo que esta leve e momentânea tribulação produz para nós um grande peso de glória, atentando para as coisas que não se veem, as que se veem, porque as que não se veem são eternas e as que se veem são temporais. Porque isso vai causar um peso de glória muito grande.
Na balança todas as minhas tribulações, pesadas ao lado da glória de Cristo e do seu poder, do seu Deus, no trono assentado, e que troveja sim, e que tem resposta sim, porque uma das cenas é que desse trono sai o quê? Relâmpagos, vozes e trovões. Isso quer dizer que há juízo. Há sim ação de Deus. Deus não está deitado, está dormindo no seu trono, Ele está reinando no seu trono. Não existe nenhum governo neste mundo, nem Barack Obama, nem outros homens tão poderosos, nem a reunião da ONU, nem nossos governantes estão aos pés desse Deus, porque Ele é Senhor de todas as coisas. E Ele está trovejando sim. E Ele está mandando seus relâmpagos, suas vozes e seus trovões em direção a quem Ele achar que deve mandar. E eu, a mim, estou assentado lá, não para julgar ninguém agora, mas para adorá-lo. E adoração, pelo que eu aprendi, não é pelo que Deus faz. É pelo que Ele é. E é por isso que eu queria dizer para você que amanhã você vai ser tentado a voltar para a realidade. Mas eu pergunto, qual realidade você quer viver? Atente para o alto. E pelo que eu aprendi na minha vida cristã, haverá sempre uma porta aberta para você entrar na dimensão espiritual em oração. A oração na vida do cristão não é escapismo, mas é o cordão umbilical de Deus, nos dando alimento para continuar vivendo no meio dessas duas realidades antagônicas, céu e terra. Quando você fecha os olhos, a porta se abre e você vai vislumbrar a ação de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, inundando o seu coração. Não é isso que você já teve experiência de oração? Quantos aqui estão vivendo aquele momento de angústia, sofrimento e dor? E aí você vai para o seu canto, fecha os seus olhos e em lágrimas você chora ao Senhor. E você sente recobrado, renovado. Quantos já tiveram essa experiência? A porta se abriu. Vem para cá. Todos os momentos graves de Israel, para terminar, Deus chama alguém para ver alguma coisa sobrenatural de Deus. Quando Deus queria libertar o povo de Israel, Ele chama Moisés e o faz ver a sarça ardendo. Jeremias foi chamado de forma especial. Isaías, quando perde o seu grande amigo, o rei Uzias. No ano que morre o seu amigo pessoal, alguém que ele acreditava que poderia recobrar a nação. O que a Bíblia descreve em Isaías 6? Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Quando Josué perde Moisés, o próprio Deus vai até ele e diz assim, esforça-te e tem bom ânimo. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Esses 60 anos, 80 anos, eu 90, quero 45, fecha, tem um intervalo e 90 acaba. É jogo de futebol. Tá bom para mim 90. Esses 90 anos não são a sua realidade. A sua realidade é assentar-se com Deus nos seus tronos. Porque você é a igreja de Cristo. Mas qual é a igreja? A igreja que foi delegada à autoridade é a igreja santificada pelo sangue do Cordeiro. É aquela que usa a coroa porque chegou a ser vencedor. Sabe quem é o nosso inimigo?
muitos de nós, o nosso inimigo nem é Satanás, somos nós mesmos. Por isso eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. E que pela fé você estivesse visualizando no trono da sua vida o Deus Todo-Poderoso. Não dá para ver Deus, mas dá para saber que alguém está no trono. E eu queria que nesse momento agora você estivesse orando e dizendo: Senhor, me ensina a te adorar em meio às tribulações. Me ensina a te adorar mesmo quando o meu coração está muito angustiado. Me ensina a não ficar olhando para este mundo como se ele fosse a minha última realidade. Senhor, que o Senhor me abra sempre esta porta, para que a tua igreja tenha a dimensão diária do teu trono, do teu poder, de que, ó Deus amado, somos a tua igreja. A vitória do Senhor é certa, mas nós temos que entender, ó Deus, que enquanto estamos nessa realidade, estaremos sofrendo as tribulações dessa realidade, mas cremos que um dia estaremos reinando contigo em toda a eternidade, na realidade do Senhor. Pai, não permita que a gente se alimente dessa terra. Não permita que a gente ache que é o nosso salário quem nos sustenta, Senhor. Não permita, Senhor, que a gente acredite que a razão da nossa alegria são os nossos filhos ou a nossa esposa. Porque do Senhor, o Senhor criou todas as coisas, todos os seres. Por isso, se há alguma coisa boa na minha vida, glória seja dada ao teu nome. Louvado seja o nome do Senhor, porque tu me deste graciosamente, não merecidamente. Mas, Senhor, me dá o ímpeto e a vontade de vencer a mim mesmo. Me dá o ímpeto e a vontade do teu Espírito de não negociar os meus valores nessa terra, Senhor, para que eu possa sim dizer que o Senhor me presenteou, me delegou como igreja de Cristo, para estar sentado, Deus, nesses tronos e reinar contigo por toda a eternidade. Senhor, obrigado por essa cena. Que todas as vezes que os nossos queridos forem tremendamente aviltados por causa do que creem, quando o diabo usar situações para atrapalhar a sua fé, quando o inimigo tentar apagar as marcas da promessa e do poder do Senhor na vida desses queridos, Pai, abre essa porta para que ele veja que quem está sentado e reina sobre toda a terra. Santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Tu és o nosso Deus, soberano de todas as coisas. Tudo foi criado por causa do Senhor. Pai, aumenta a fome da tua igreja por orar. Deus, dá-nos experiências marcantes de oração. Pai, dá-nos experiências marcantes de adoração.
de momentos que a gente não troca por nada nessa vida. Senhor, não pedimos mais nada, nós pedimos que o Senhor essa semana, eu lhe peço essa semana, que o Senhor nos dê momentos tão marcantes, que sejam esses, ó Deus, que nos impulsione a viver uma vida de adoração aqui, no meio do terreno, no meio da batalha, no meio das lutas, para glorificar o Senhor em todos os instantes, e assim nos alimentarmos do teu céu e daquilo que tem aí. É isso que nós oramos, Senhor. Faz isso, para que a gente possa olhar para a terra e voltar a andar na dimensão do céu. É isso que oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.